Romanos 8, de 31 a 39. Vamos ler a palavra de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai, está aqui a Tua palavra que foi lida. Que o Teu Espírito Santo possa iluminar nosso entendimento nesta noite, para que possamos compreender a Tua palavra. Mas que não fique só na compreensão, no intelecto, na mente, mas que desça essa palavra, desça aos nossos corações, e que a gente possa praticá-la, e possa ir para a vontade, o desejo de guardar a Tua palavra, de obedecê-la, porque não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Mas sabemos que por nós mesmos não conseguiremos. Por isso pedimos a Tua ajuda para entender e para praticar a Tua palavra. Porque o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, se formos cumprir a Tua palavra, entendermos, é por meio do Senhor Jesus, é por meio do Teu Espírito, que se move e que habita em nós. Que o Senhor nos dê essa graça nessa noite, de entendermos, de praticarmos a Tua palavra, e que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. É o que nós pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, irmãos, como a maioria deve saber, se não todos, o apóstolo Paulo foi escritor dessa carta aos Romanos. E aqui no capítulo 8, no início do capítulo 8, dos versos de 1 ao verso 11, ele fala que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já nasceram de novo, e que esses que foram salvos por Cristo, os eleitos de Deus, neles habita o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se inclina na nossa vida, ele inclina nossas vidas, nossos corações, para que possamos cumprir a palavra de Deus, para que possamos fazer a vontade de Deus. E essa inclinação do Espírito, como está no verso 6, é vida e paz. Então, nós eleitos, que o Senhor salvou, predestinou antes da fundação do mundo, nós temos o Espírito Santo, ele habita em nós, ele habita na sua igreja. E a partir do verso 12 até o verso 17, o apóstolo Paulo fala que nós somos filhos de Deus, porque nós recebemos a Cristo pela fé no nosso coração, nós somos filhos de Deus e somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Todo cristão, ele é filho de Deus, filho adotivo. Falei até na quinta passada, na igreja, que o único filho que Deus tem é Jesus. Filho unigênito, filho aquele que Ele ama, mas nós também somos filhos, mas adotivos. Não temos a essência de Deus em nós. Eu falo do gênio de Deus, como fala em João 3,16, o Deus unigênito, o Filho unigênito, que iria morrer por nós. Mas nós somos adotivos, filhos adotivos de Deus. Nosso irmão primogênito é o Senhor Jesus Cristo, é o irmão mais velho que nós temos. Alguns até pentecostais oram, às vezes, sem entendimento, até no nosso meio pode ter também, né? Jesus, meu Deus, meu Pai. Não estou dizendo que Deus não ouve essa oração, mas o nosso Pai é Deus Pai. Jesus é nosso irmão mais velho, é o irmão primogênito. E nós somos filhos de Deus através de Jesus e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
E a partir do verso 18 até o 25, fala dos sofrimentos deste mundo. Todo cristão, toda pessoa, não só cristão, todo ser humano passa por diversos sofrimentos. Quer seja problema de doença, problemas familiares, problemas financeiros, problema de relacionamento social, né, um problema social, de se relacionar com as pessoas muitas vezes. Então temos inúmeros problemas nessa vida. Mas também a Bíblia garante uma glória no futuro para nós. Nós sofremos hoje, mas no futuro, quando partimos dessa terra, se Jesus não voltar antes, nós estaremos para sempre com o Senhor na glória, onde não haverá mais tristeza, como fala Apocalipse, não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, diz na Apocalipse. Então, tem a glória também que está prometida para nós, através de Cristo, através da fé em Cristo. E do verso 26 até o verso 30, fala da intercessão do Espírito. Como nós somos fracos, irmãos, como nós somos pecadores, a Bíblia fala aqui, o que, no verso 26, que nós não sabemos orar como convém. Por isso o Espírito Santo ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Porque se fosse nossa própria oração, a gente fazendo, Deus não ia receber nossa oração. Muitas vezes a oração é egoísta, buscando interesses próprios, né? Uma oração contrária à vontade de Deus, ao que Deus quer, que Deus revela a sua vontade na palavra, na Bíblia. Deus não ouve nossas orações, mas o Espírito Santo, ele se move em nós e faz com que a gente faça uma oração agradável ao Pai. Uma oração que Deus receba, que Deus responda. Então nossas orações têm que ser e devem ser por meio do Espírito Santo de Deus. Ele nos ajuda a orar, porque a gente não sabe orar como convém, está aqui na palavra, e o Espírito Santo ele intercede por nós. Diz aqui o texto, versículo 28 desse capítulo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. E o versículo 29 fala: os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, né? Então Deus nos predestinou, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e já predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Deus não quer que eu me pareça, que os irmãos se pareçam com Augusto Nicodemos. É um homem de Deus? É. A gente sabe da vida do irmão, da pregação dele, tudo mais, mas não. A gente tem que ser conforme, a gente tem que buscar, irmão, ser parecido com Jesus a cada dia. Porque o texto fala, conforme a imagem de seu Filho, de Jesus Cristo. Então Deus nos predestinou para isso, para sermos parecidos com Jesus. Cada um de nós temos que ser parecidos com Jesus, conforme a imagem de Jesus. A fim de que Jesus seja o primogênito, eu falei aqui Jesus primogênito, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, versículo 30, a esses escolhidos por Deus, esses eleitos, né, Deus predestinou. A esses também chamou. Porque primeiro Deus escolheu, né? A escolha é a eleição. Deus escolheu, predestinou, ou seja, quase ao mesmo tempo ali, podemos dizer ao mesmo tempo, Deus predestinou e escolheu. As pessoas queriam ser salvas, antes da fundação do mundo. A esse que Deus predestinou para a salvação, que Deus escolheu, a esse Ele chamou. Esse predestinado por Deus vai chegar um dia que Deus vai chamar para o Evangelho. A pessoa vai largar o mundo, os prazeres do mundo, o pecado, a prática do pecado, porque Deus está chamando para a salvação. Então, a esse Deus chamou, aos mesmos que Deus predestinou, a esses Deus chamou. E aos que Deus chamou, que foram os mesmos que Deus predestinou, a esse também Deus justificou. Deus declarou justo por causa de Jesus, do que Jesus fez na cruz. E a esse que Deus justificou, através do sangue de Jesus, da fé em Jesus, a esses Ele glorificou, ou seja, levou para o céu. E essa cadeia aqui não tem como se quebrar. Se Deus predestinou alguém, Deus vai chamar essa pessoa, vai justificar e no final vai glorificar. Não tem como quebrar essa cadeia, essa sequência aqui não tem como ser quebrada. Todos que Deus escolheu, predestinou, todos eles serão glorificados e estarão por Jesus para sempre. Então quero pregar, irmãos, a partir do versículo 31 até o 39, texto bíblico nessa noite, direcionado pelo tema Demonstrações da Segurança Eterna dos Eleitos. Então separei aqui três demonstrações da segurança eterna dos eleitos que estão aqui nesse texto. Primeira demonstração da segurança eterna, ou seja,
o cristão ele não precisa ter medo, porque se Deus escolheu ele, começou a boa obra nele, como fala Filipenses capítulo 1, versículo 6, Deus vai completar essa boa obra. Então não precisa ficar com medo de perder a salvação, de um pecado atrapalhar. Pecado, a gente não tem que pecar, mas esse pecado Deus perdoa, como foi falado aqui na confissão pelo presbítero Jackson. Não tem como o diabo ser maior do que Deus e tirar a gente da presença do Senhor. Não tem como o familiar querer nos perseguir, ou alguém do trabalho, da faculdade querer perseguir e tirar a gente da presença do Senhor. Porque, como fala João, Deus é maior do que tudo. O que foi que disse Jesus? Vocês estão na mão de meu Pai. E meu Pai é maior do que todos. Ninguém pode arrebatar vocês da mão deles, da minha mão, disse Jesus. Ninguém pode tirar a gente da mão de Deus, porque Deus é maior do que todos. É o que está na palavra lá no Evangelho de João. Então, essa segurança eterna eu quero trazer nessa noite, que nós temos eleito de Deus, os salvos em Cristo têm essa certeza da salvação, essa segurança. Então, a primeira demonstração temos aí, que é a soberania de Deus na salvação, versículos 31 e 32. Diz aqui o texto: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então Deus é soberano, então é uma demonstração que nós estamos seguros na salvação, seguros em Cristo. Por que estamos seguros? Primeiro, porque Deus é soberano na salvação do homem. Ou seja, não tem ninguém maior do que Deus que pode, como eu falei, tirar a gente das mãos de Deus, da presença de Deus. Ele é soberano, ele tem todo o poder, ele é onipotente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que se levante, irmãos, ainda que alguém se levante contra a gente, ainda que venha a tentação, querendo fazer a gente pecar, Deus é maior do que tudo isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, quem vai fazer a gente se afastar dos caminhos do Senhor? Quem tem esse poder de fazer um cristão se afastar dos caminhos do Senhor? De fazer um cristão perder a fé? Quem tem esse poder? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo? Aquela pessoa em casa que pode ficar tribulando vocês, se for um descrente, né, principalmente. Porque às vezes tem irmãos que tem marido, esposa que não é crente, ou filhos que não são crentes, ou os pais não são cristãos, tem problema em casa. Quem vai nos afastar dos caminhos do Senhor, do amor de Deus? Ninguém, porque Deus, ele é por nós. Deus está conosco. Como a gente cantou aqui, Emanuel, né? Emanuel quer dizer o quê? Deus é Emanuel. Deus conosco. Deus está conosco. Então Deus é soberano, ele nos escolheu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. E ninguém pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque Deus castigou o pecado, nosso pecado, em Jesus Cristo. Ele não poupou seu próprio filho, como está no versículo 32. Por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então Deus entregou Jesus na cruz para morrer pelos nossos pecados. Ou seja, quando Deus olha para nós, Deus nos olha através de Jesus Cristo. Da obediência de Jesus. Da justiça de Jesus. Por isso que ele se agrada conosco, irmãos. Por isso que Deus tem prazer de estar conosco, de estar falando no nosso coração através de sua palavra. A gente deve ter comunhão com Deus, Deus tem prazer em ter comunhão conosco também. Deus se alegra de estar conosco. E se Ele deu Jesus para morrer, não nos dará graciosamente, que tudo que Deus dá de graça, né? A gente não merece nada que Deus nos dá. Tudo é de graça. Se a gente achar que está fazendo alguma coisa para receber de Deus alguma bênção, isso é engano, irmãos. Tudo que Deus dá é de graça para a gente. Mas que a gente corra, faça alguma coisa, não tem como retribuir Deus e nada, dá nada para Deus. Aí Deus pergunta, o que é que você vai me dar que eu não te dei antes? O que é que você pode me oferecer que eu não te dei já antes? Nosso trabalho é de Deus, foi Deus que nos deu. Temos saúde hoje porque Deus está dando. A família que temos foi Deus que nos deu, Deus que nos fez nascer nessa família.
de pai e mãe, e a esposa, o marido, quem dá é Deus. Tudo é de Deus, irmãos. Então, tudo que Deus dá é de graça para a gente. Não tem como retribuir Ele em nada, porque tudo é dele. Como o povo de Israel se vangloriava, né, dos animais. A gente oferece o cordeiro lá no templo. A gente oferece no tabernáculo os animais. A gente pegou o nosso... Aí Deus perguntou para o povo, de quem são os animais que estão no campo? De quem são as ovelhas, o gado no curral? De quem é? Não é tudo meu? Salmo 24, 1 fala assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. O diabo pertence a Deus. Nós pertencemos, somos de Deus. Deus faz conosco aquilo que Ele quiser fazer. Que Ele quer fazer. Deus é soberano. E Ele já nos deu Jesus, já não vai dar as outras coisas, ou seja, o maior Ele já deu. Deus deu seu Filho. Ninguém vai pensar aqui em matar o filho, entregar o filho para a morte. Ninguém vai pensar isso. Eu sou pai também, não tem como. É uma preocupação que a gente tem com o filho, com a doença, alguma coisa, a gente se preocupa. Mas Deus não entregou seu Filho amado, que estava toda a eternidade com Ele. Ele mandou o Filho amado. Claro que Jesus concordou, foi ali, como fala, a economia da Trindade ali, o Espírito Santo, concordaram, não, vamos salvar um homem. O homem pecou, lá Adão e Eva pecaram, vamos salvar um homem do pecado. E Jesus veio à terra. Deus entregou seu Filho, Jesus, para vir à terra. E não vai dar para nós coisas menores do que... Se já deu o Filho dele, que é Jesus. Por que não vai dar, às vezes, um arrependimento, irmãos? Às vezes a pessoa está na luta contra o pecado. Mas o arrependimento é dom de Deus, diz a Bíblia. Romanos 2,4 fala, ou despreza tu, que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Então, nós nos arrependemos muitas vezes, não é porque nós somos bons, não. É porque Deus nos conduziu ao arrependimento. O arrependimento é um dom de Deus. E Deus dá isso para a gente todos os dias, arrependimento. Deus dá fé todos os dias. Deus deu fé para a gente crer em Jesus. Até as boas obras que fazemos hoje, que a gente pode se vangloriar, dizer, eu fiz isso, ajudei tal pessoa, ou fiz isso na igreja, fiz aquilo para o necessitado, para o pobre, eu sou uma pessoa boa, não. Diz Efésios 2,10 o quê? Deus já preparou essas boas obras de antemão para que a gente ande nelas. Então até tudo que a gente faz, Deus já preparou de antemão. Depois vocês veem Efésios 2,10. Ou seja, tudo é para a glória de Deus, mas não há motivo de vanglória para a gente, de orgulho, de nada. A salvação é toda do Senhor, como diz Jonas, capítulo 2, versículo 9. A salvação vem do Senhor, a salvação é do Senhor. Tudo é do Senhor, a predestinação, Deus chama, Deus justifica, Deus glorifica, tudo é o Senhor, até a santificação. Por quê? Porque as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias de Deus não têm fim, são novas a cada manhã. Você pecou hoje, Deus perdoou, amanhã tem outro pecado, Deus vai perdoar. Não que a gente vai ver na prática do pecado, mas a gente acaba pecando, como falou o presbítero Jacques aqui, por pensamentos, palavras e atitudes. A gente pensa alguma coisa que não devia pensar, pecado, Deus perdoa. Então Deus já garantiu esse perdão todos os dias para a gente também. O perdão dos pecados. A fé é para a gente continuar crendo. Porque a gente, a cada dia que passa, continua crendo em Jesus. Apesar das tribulações desta vida, das adversidades. Porque Deus, Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. Ele consuma cada dia a nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. A cada dia, Ele mantém a nossa fé ali. Diz a Bíblia o quê? O justo viverá pela fé. E do início ao fim é pela fé. Né? Como fala, bora ver Romanos 1,16. O 17, irmãos, desculpe. Romanos 1,17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que significa isso de fé em fé? Ou seja, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, ou seja, do início ao fim é pela fé a salvação. Do início ao fim, o justo viverá pela fé. Do início ao fim, nossas vidas, irmão, pela fé. E quem é que dá essa fé para a gente todos os dias? É o Senhor. Que já deu antes o quê? O seu Filho para morrer por nós. E ainda aí continua dando as coisas para a gente. A fé, cada dia, o arrependimento, o perdão de pecados, as bênçãos que temos de trabalho, de provisão de Deus nas nossas vidas. Tudo isso Deus nos dá a cada dia. Então, Ele que já deu seu Filho, não vai dar juntamente com isso, né, com Ele, todas as coisas?
Então a gente viu a soberania de Deus na salvação. A primeira demonstração da segurança eterna dos eleitos, e segunda demonstração é a justificação dos nossos pecados. Versículo 33 e 34 diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então temos aí que Deus nos salvou através de Jesus Cristo. Deus justificou nossos pecados através de Jesus. Deus não é injusto para não punir o pecado. Então Deus tinha que punir o pecado de Adão. O que foi que Deus fez? Como o homem não podia agradar a Deus com sua vida, diz a Bíblia que todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. O homem não podia oferecer um sacrifício agradável a Deus. O que foi que Deus fez? Vou mandar meu filho, para ele cumprir toda a minha lei, me agradar em tudo, e eu vou punir pelos pecados da humanidade, do povo, dos eleitos. E aí Jesus sim, viveu uma vida perfeita, como fala 1 Pedro 2,22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, nem com a boca Jesus pecou, nem com o pensamento, nem com nada. Ofereceu um sacrifício agradável ao Pai, e o Pai puniu ali no nosso pecado de Jesus. Então Deus é justo. Então é uma demonstração da segurança eterna do crente, dos eleitos. A justificação de Deus. Então Deus agora nos olha através de Jesus Cristo. Os nossos pecados foram sobre Jesus Cristo. E nós tomamos de Cristo a justiça dele. Por isso que Deus nos vê como justos. Por causa da justiça de Cristo, não é por causa da nossa, a gente não tem justiça. Mas é por causa da justiça de Cristo, Deus nos vê como justos. E Jesus levou nosso pecado, foi uma troca. Uma troca, vamos dizer assim, né? Eu não posso dizer desonesta, mas você vê que troca, né, irmão? Ele leva o nosso pecado e nós pegamos a justiça dele. Mas foi isso que aconteceu, a substituição. Jesus fez por nós, Jesus nos substituiu. Levou o nosso pecado para que a gente recebesse sua justiça. O versículo 34. O 33 fala, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Então ninguém pode nos acusar. Por quê? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Ninguém é perfeito aqui. Se for pegar uma lista de Romanos capítulo 2 mesmo, vamos ver a lista de Romanos 2, de pecados. Todos nós pecamos. Desculpe, irmão, Romanos 1. 1 a partir do 28. Diz assim, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou à disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, postos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Aí tem uma lista de pecados, claro que a Bíblia fala de muito mais pecados aí. Mas quem não comete algum desses pecados aqui todos os dias? Um pecado um dia, outro pecado outro dia. Quem de nós? Então, as pessoas realmente podem nos acusar. A gente pode fazer alguma coisa errada, de repente no trabalho, a pessoa pode nos acusar. Em casa, com a família. Porque o cristão verdadeiro você conhece na família, dentro de casa, não é aqui na igreja não. O cristão verdadeiro está dentro da sua casa. O homem está lá amando sua esposa, respeitando. A mulher está sendo submissa, obediente à esposa, honrando. Os filhos obedientes aos pais. É dentro de casa. A espiritualidade verdadeira nós vemos dentro de casa. Então, quem de nós que não peca, que de repente não tem alguém para nos acusar, mas o problema é que aquilo que eles nos acusam, ou vão nos acusar, Jesus já morreu na cruz por isso, por esse pecado nosso. A gente precisa olhar para a cruz, irmãos, descansar na salvação, no que Jesus fez. Porque se fosse para obedecer isso aqui, para que Jesus viria à terra? Se fosse para obedecer a Bíblia toda, para que seria necessário Jesus vir à terra? Jesus veio à terra porque a gente não estava conseguindo, o homem não consegue, nunca conseguiu cumprir a lei de Deus. Jesus veio para cumprir essa lei e cumpriu. Ele disse, eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumpri-la. E ele cumpriu toda a lei. Então, irmãos, nós pecamos, erramos.
Jesus na cruz perdoou todos os nossos pecados. Jesus perdoou nossos pecados que cometemos ontem. Jesus perdoou nossos pecados de hoje. E Jesus perdoou já, viu? Já perdoou o nosso pecado de amanhã. É isso que a Bíblia ensina. Ele morreu por todos os nossos pecados, de todos os eleitos. Então, quem vai tentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Se Deus nos declarou justo através de Jesus, quem vai intentar alguma acusação contra nós? Se Deus, o soberano, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Ele já nos declarou justos, justificados através de Jesus, do sangue de Jesus, da fé em Jesus. Então ninguém pode, irmão, nos acusar. E o pior acusador que tem é a consciência. Fica ali martelando, ó. Mas não tem acusação para nós. E se algum irmão tiver com a consciência acusando, rever a sua vida, se você cometeu algum pecado que não foi confessado, para se arrepender, que geralmente, só abrindo parênteses aqui, tá? Mas está dentro do assunto. Veja sua vida, reflita se você não cometeu algum pecado que está não confessado, você está com a consciência ali acusando. Porque às vezes a gente bota a culpa no diabo, é o diabo que está me acusando. Mas muitas vezes é a nossa consciência para os nossos pecados. Mas ninguém pode nos acusar, até esse pecado que a gente não confessou, a gente confessa, irmão, Deus perdoa todos os pecados. E a gente pode ficar com consciência tranquila, dormir tranquilo. Sem acusação de pecado nenhum, a gente não tem pecado em nós, porque Jesus já tirou todos os nossos pecados. A gente tem a natureza pecaminosa em nós, que nos inclina a pecar. Mas todos os nossos pecados já foram perdoados, e diz a Bíblia, foram lançados aonde? No mar do esquecimento. Todos os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Deus nem se lembra deles. Deus nem se lembra, irmão, dos nossos pecados. Foi tudo sobre Jesus Cristo. Então ninguém pode nos acusar, nem o diabo, nem algum familiar nosso, nem pessoa no trabalho, na faculdade, na escola. Ninguém pode acusar o cristão. Por quê? Porque Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. Versículo 34, a gente já leu aqui. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem nos condenará? Eu comecei aqui a pregação até falando de Romanos 8:1, né? No início do capítulo 8, falando que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Não há condenação para nós, irmão. Quem nos condenará? É a pergunta do apóstolo Paulo, é uma pergunta retórica, né? Ele já sabe da resposta, ele já espera uma resposta. A resposta é ninguém. Pergunta retórica que Paulo faz. Paulo faz 4 perguntas aqui nesse texto. Quem os condenará? Ele já faz essa pergunta, mas a resposta é ninguém. Já tem a resposta. Ninguém pode nos condenar. Dizer que a gente vai para o inferno por causa de algum pecado, por causa de alguma atitude nossa, alguma palavra que a gente falou, ou porque não veio para a igreja tal dia, vai para o inferno. Claro que, graças a Deus, que na igreja não tem isso. Mas tem igreja que bota o jugo em cima do povo, aí o povo tem que estar todos cultos lá, às vezes tem que deixar até de trabalhar, sei lá, fazer as coisas, cuidar da família, botar filho para dormir, sei lá, o que mais tem para fazer, para ir para a igreja todo dia. Aqui, pastor, o conselho, graças a Deus, né, para deixa a pessoa livre para cuidar da sua família, trabalhar, fazer as coisas. Então ninguém pode nos condenar por nada, irmão. Porque Jesus já morreu por nós. Ou antes, Jesus morreu, fala aqui no 34, ou antes ressuscitou. Olha a prova da nossa salvação aí, que Jesus ressuscitou. Como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Jesus foi as primícias do que dorme, diz a Bíblia, diz Coríntios. Então, Jesus morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Jesus. Então, o preço pelo pecado já foi pago, a salvação de Deus por nós já foi feita, já está completa, está completa. Jesus está agora à direita de Deus, intercedendo por nós. Falei até quinta-feira na igreja, né, o filho do pastor estava doente, ele pediu para eu dar o estudo na quinta-feira, e estava falando aqui sobre isso. Jesus, ele está no céu intercedendo por nós, orando por nós. Se o diabo vier acusar alguém, falar alguma coisa, está Jesus com a mão furada, pelo cravo na mão da cruz, a mão furada, o lado aqui furado da lança, os pés furados, os pregos na cruz. Ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos condenar.
por nada. E Jesus está intercedendo por nós. Quando você sentir que não tem ninguém orando por você, às vezes a pessoa pode sentir isso, né? Pô, não tem ninguém que está orando assim por mim mesmo, que eu sei que a pessoa... Temos a igreja, tem que orar pelos outros aqui, a gente ora. Na igreja tem culto de oração terça-feira, tá? Quem quiser participar lá, 19h30. Culto de oração, a gente ora ali uns pelos outros. O pessoal às vezes pede pelo Meet ou pede pelo WhatsApp da igreja. A gente ora uns pelos outros, mas você pode às vezes ter a sensação de que ninguém está orando por você. Mas Jesus está lá intercedendo por você, irmão. Por você, minha irmã. Ele todos os dias ele intercede por nós. E o que foi que Jesus falou quando esteve aqui na terra? Pai, eu te peço que o Senhor guarde os meus discípulos. Eu te peço, Pai, que o Senhor os livre do mal. Aí Jesus orou por Pedro, Tiago, João, para o discípulo dele. Aí foi o que Jesus falou depois, mas eu não te peço não é só por estes, eu te peço não só por estes, mas por aqueles que haverão de crer em mim. E somos nós que cremos em Jesus. Jesus já orou, lá quando esteve aqui na terra, ele orou por nós. Por todos que haviam de crer nele um dia. Então a gente pode ficar tranquilo, irmão. Jesus está lá intercedendo por nós, à direita do Pai. Mas nós também temos o dever, a Bíblia fala, de orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. E graças a Deus a igreja de Pitanga, ela entende isso, eu percebo isso na igreja. Os irmãos orando uns pelos outros. Não só no culto de oração, mas durante a semana, no WhatsApp da igreja. Sempre orando uns pelos outros. Graças a Deus por isso. E aqui, a partir do verso 35 até o 39, a terceira demonstração da segurança eterna dos eleitos, que é a fidelidade do amor de Cristo. Vamos ler a partir do 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, mais uma pergunta de Paulo, do apóstolo Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? Primeiro ele falou do Pai, né? Deus Pai. Agora fala de Cristo, Deus Filho. Quem nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus? Quem pode nos separar? A gente já viu que ninguém pode nos condenar. Ninguém pode nos acusar. A outra pergunta de Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos condenar. Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Né? Não é tribulação, a dificuldade da vida, as adversidades que vai nos separar de Cristo. Pelo contrário, as adversidades da vida nos aproximam mais do Senhor. Foi assim o tempo todo o povo de Israel, quando estava em dificuldade, em guerra, quando vinha um outro exército invadir Israel, eles buscavam mais a Deus. Os apóstolos, quando eram presos, eles iam louvando a Deus. Tem até história na igreja primitiva, que os mártires ali, quando estavam morrendo por causa de Cristo, quando estavam indo ali para a fogueira, serem queimados na fogueira, tinham que cortar a língua deles, a língua deles, porque eles iam louvando, irmãos. Paulo e Silas estavam como na prisão, louvando a Deus, glorificando a Deus, estavam presos, glorificando a Deus. Então você vê, irmãos, que a alegria do crente, ela não depende das circunstâncias. O amor de Deus por nós não depende da adversidade da vida, da dificuldade da vida. É na tribulação que muitas vezes nós crescemos mais espiritualmente, que o nosso coração melhora, irmãos. Que Deus nos humilha ali no meio da tribulação, no meio da adversidade, nos humilha. A gente vai buscar mais Ele, vai buscar a oração, vai orar mais, vai ler mais a palavra, vai mais para a igreja, a gente vai buscando mais a Deus ali. E Deus vai trabalhando nos nossos corações, no nosso caráter, né? Para nos fazer semelhantes a Jesus, como a gente viu aqui. Para nos fazer parecidos com Jesus. Então a tribulação não pode nos separar do amor de Cristo, nem a angústia. Né? A gente às vezes sente angústia, aquela coisa, aquele vazio no coração, né? Então isso não pode nos separar de Cristo. Teve até um irmão da igreja que botou no status outro dia: na angústia clamei ao Senhor, Ele me ouviu.
Eu sinto também angústia, desde que eu passei pelo conselho, para ser pastor, comecei a sentir umas angústias no negócio, mas é do chamado de Deus mesmo, tá? É do chamado de Deus. Mas isso não separa a gente de Cristo, não. Perseguição vai nos separar de Cristo, como eu falei dos apóstolos que estavam louvando a Deus, buscando mais a Deus ali em meio à perseguição. A perseguição não pode nos separar de Cristo. A fome, não. Fome e nudez não pode nos separar de Cristo. Às vezes a pessoa vai estar ali com pouco ali para comer, para pagar as contas, e vai buscar mais a Deus, Senhor, provê. E o que foi que Paulo falou em Filipenses 4:13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí algumas igrejas por aí, infelizmente, pegam esse texto de forma isolada e botam lá, né? Eu posso tudo, é só vitória em Cristo. Aí Paulo fala, em versículo 12 e 11, eu sei ser humilhado, eu sei ser honrado, eu sei passar por fome, por escassez, eu sei ter fartura. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo sabia que qualquer situação que ele vivesse, ele sabia viver com Cristo. Quer seja com pouco, quer seja com muito, quer seja sendo humilhado pelas pessoas, apedrejado como ele foi, preso, quer seja ali diante do imperador, para pregar para o imperador, que ele pregou para o imperador romano, quando teve preso. Ele estava diante do imperador pregando a palavra de Deus. Então a gente precisa também, irmãos, saber. Então, a fome e a nudez, nada vai nos separar de Cristo. O perigo, a espada, a morte vai nos separar de Cristo. Ser morto pela espada, morto martírio, qualquer outra morte por causa do Evangelho, não nos separa de Cristo. Quero ler aqui um texto que Matthew Henry falou no comentário dele, de Hugh Kennedy. Foi um cristão da Escócia, e ele pediu a Bíblia quando estava morrendo, já cego. Ele disse, abra para mim Romanos 8 e coloque meu dedo nessas palavras, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida. Então perguntou ele, meu dedo está sobre elas? E quando lhe disseram que sim, ele só disse, agora Deus esteja com vocês, meus filhos. Eu tomei o de jejum com vocês, mas cearei com meu Senhor Jesus Cristo essa noite. E então ele faleceu. Então ele estava certo ali na morte dele, ele está morrendo, morreu ali, naquela noite, que ele está com Cristo, que a morte não é separar ele de Cristo, porque nada pode nos separar do amor de Cristo, Como está escrito, versículo 36, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse terceiro ponto, 35 e 39, que eu li, é a fidelidade do amor de Cristo. Então, a cada dia nós somos entregues à morte, considerados como ovelhas para o matadouro. E as ovelhas não fazem nada de mal, de errado, para poder ir para o matadouro, para morrer. Pelo contrário, né? Se for comparar a ovelha com o bode, a gente sabe a diferença. O bode é rebelde, a ovelha é obediente, né? Por isso que Deus nos compara com ovelhas, né? Porque a gente tem que ser obedientes. Então, a gente é cada dia, o dia todo, entregues como ovelhas para o matadouro, para o sofrimento, para a morte. O dia todo, muitas vezes, irmãos, é o sofrimento na vida do cristão. Teve até um pregador do passado que estava achando estranho a vida dele, que tudo bom, tudo tranquilo. Ele disse, Senhor, eu sou um falso profeta. Eu sou um pregador falso, porque está tudo bem com a minha vida, tudo tranquilo. Ele está no meio da mata, assim, na floresta, daqui a pouco lançaram as pedras para pegar nele, na cabeça dele. Ele, a glória a Deus, estou no caminho certo. Já tentaram me matar aqui, para me dar pedrejada. Porque a vida do crente, tudo indo bem, tudo tranquilo, um mar de rosas, não condiz com o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós teremos aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos aflições, sofrimentos nessa vida, como a gente leu aí, a partir do verso 18. Como eu falei, leu não, como eu comentei, né? Então não tem como, irmão. O sofrimento é inerente à vida cristã. É perseguição, é injustiça que sofre, é calúnia, difamação. Em alguns países, em alguns lugares, prisão, martírio, e aí vai.
A Bíblia toda fala isso o tempo todo. Os profetas, os apóstolos, foi assim o tempo todo. O único apóstolo que não morreu por martírio foi João, o apóstolo João. Morreu de velhice ali, mas estava preso na ilha de Patmos. Isolado lá na ilha de Patmos. Então, irmãos, nós a cada dia somos entregues à morte, como ovelhas para o matadouro. Mas, versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nós vencemos todas as adversidades que foi citado aqui, através de Jesus Cristo, daquele que nos amou. Nós vencemos tudo isso, sem perder a fé, sem negar Cristo. A gente vence tudo isso aqui sem negar Cristo. Que é que está a vitória, é não negar Cristo. Porque eu estou bem certo, versículo 38, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo estava certo, né? E Paulo sofreu muito, né? Foi apedrejamento, foi picado por uma cobra, quase morre, e Deus fez um milagre, ele não morreu. Foi em naufrágio, perigo de salteadores, foi preso, no final foi decapitado. Tomou açoite 5 vezes de 39, porque se desse 40 açoites em Paulo, tinha que parar, que 40 era o limite. Deu 40, parou, não pode açoitar mais, que foi o que fizeram com o apóstolo Paulo. Deram 39, aí falaram, não, agora a gente pode dar mais 39, e deram 5 de 39 nele. E ele sofreu. Ele fala aqui com propriedade, além de ser o autor que escreveu aqui a carta inspirada, mas ele sofreu tudo isso aqui, irmãos. E falou, nada nos separa de Cristo. Nada pode nos separar de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, né? Nem os anjos do céu podem, nem os demônios podem nos separar, aqui, os principados, né? Aqui fala algumas antíteses aqui, né? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, ou seja, os anjos eleitos e os demônios. Nem altura e profundidade. Tem algumas antíteses aqui no texto. Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor, nada pode, irmão. Ninguém pode. O diabo não pode. Tá certo? Porque tudo é de Deus, nossas vidas pertencem a Deus. Aí Deus faz conosco aquilo que Ele quiser fazer. Se Deus quiser nos dar uma vida longa, Deus dá. Se quiser dar uma vida mais curta, Deus dá. Se Deus quiser dar pobreza, Deus dá. Se Ele quiser dar riqueza, Ele também dá. Porque fala lá em Ana, na oração, que Deus dá pobreza e riqueza. Não estou falando heresia aqui não, irmãos. Está na Bíblia. Deus dá tudo, irmãos. Tem que ser grato pelo que tem. Saber que a gente está seguro em Cristo. Na salvação em Cristo. Não por causa de nós, mas pelo que Ele fez por nós. Porque a salvação nossa não depende de nós, depende de Deus. E como Deus não muda, nele não há sombra nem variação de mudança, diz a palavra, Ele não vai desistir de nós. Um familiar, um pai às vezes pode desistir do filho, pode acontecer. É difícil, mas pode. Uma mãe desistir do filho, como fala a palavra. O marido da esposa, um filho de um pai, pode acontecer, irmãos. Um patrão, às vezes, de um empregado. Mas Deus não muda, Ele não desiste de nós. Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, chamou, justificou e vai nos glorificar. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos pegar essa palavra, ficar seguro nos nossos corações, crendo que Deus não desiste de nós, que Ele que começou a boa obra, Ele vai terminar nas nossas vidas. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, nem o presente, nem o agora, nem o que vai vir, vai nos separar de Cristo, nem altura, nem profundidade. Aí você pode pensar também em prosperidade também, em escassez, né? Profundidade, escassez, altura, prosperidade, pode pensar nisso também. Nada disso pode nos separar de Cristo. Nada pode. Nem os anjos, nem os principados, os demônios, não pode. Nem alguma outra criatura que está no texto pode nos separar do amor de Deus. Vamos pegar essa palavra nos nossos corações. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar nesta hora. Pai, obrigado pela Tua palavra que foi exposta. Que o Senhor possa, Pai, aplicar essa palavra ao coração de cada um aqui, Pai. Que o Senhor possa nos dar essa confiança que estamos seguros em Cristo. Que o Senhor Jesus morreu por nós de uma vez por todas, nos comprou com o seu sangue e de modo nenhum nós podemos, Pai, ser lançados fora, como diz a Tua palavra. Podemos ser deixados fora por Ti, Senhor. Que o Senhor que começou a boa obra em nós possa completá-la cada dia mais. Que a gente se apegue à Tua palavra e tenha essa confiança de que nada pode nos separar de Ti. Não porque somos bons ou temos justiça própria ou religiosidade, mas porque Tu és fiel
Tu és soberano e o Senhor nos justificou, Pai, dos nossos pecados. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.